Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e se essa é a primeira vez que você me escuta, está aqui no canal Potete Aderra, abre as tuas mãos. Eu sempre compartilho com vocês aqui ferramentas espirituais retiradas aí da internalidade da Torá, mas precisamente em seu quarto nível de revelação, conhecido como Kabbalah, que vem aí do verbo lekaber, que quer dizer receber. E receber o quê? Intelectos divinos, para que você possa caminhar nessa dimensão de forma fluida, possa cumprir o objetivo pelo qual você se dispôs a vir aqui. A maioria das ferramentas que eu compartilho é para que você possa utilizar aí no seu dia a dia, diante dos desafios, das circunstâncias que se apresentam na sua vida. Hoje, na verdade, eu quero compartilhar com você uma ferramenta ainda mais poderosa. Por quê? Porque embora ela não pareça prática, na verdade ela é uma ferramenta que ela vai muito mais profundo. Ela serve para expandir a sua consciência. E essa ferramenta que eu quero compartilhar com você hoje, exatamente o conhecimento sobre os 7 céus, vem de muitas perguntas que eu recebo, afinal de contas, quantos céus existem? E é óbvio também que geralmente essa pergunta vem junto com aquilo que sempre nós falamos da singularidade do nome de Deus ou do Criador, seja como você chama. Tradicionalmente, essa palavra em hebraico que diz Hashem Echad, Shemo Echad, o Eterno é um e o seu nome é um, tem aí alternativamente uma outra forma, digamos assim, que eu quero mostrar aqui para vocês. E eu sempre falo aqui para vocês que tudo é um, não existe separação, não há nada fora dele. E essa palavra ela se compõe de 3 letras, que é a letra Aleph, a letra Het e a letra Dalet, cujos valores numéricos são 1, 8 e 4. Isso faz alusão ao próprio Criador, que é um, aos 7 céus, mais a terra, que seria aí 8, e também aos 4 pontos cardeais que você conhece, norte, sul, leste e oeste. Isto é tudo que existe e está em Deus, digamos assim, está no Criador, que também recebe o nome de Makom, que quer dizer lugar. Ou seja, de forma simples, resumida, Deus ou o Criador não está no lugar, mas o lugar é Ele em si. Tudo é criado dentro dele. Por isso, eu sempre digo para vocês, o Eterno é um. E algumas pessoas perguntam quais são os 7 céus. Afinal, não existe um céu só? Enfim, para explicar detalhadamente e facilitando aí o entendimento, eu vou contar para vocês isso em forma de um sonho. A partir daqui desse áudio, para que você possa entender melhor, porque aí você fechando os olhos e tentando imaginar, usando a sua Neshama, que é esse aspecto mais alto da sua alma, você vai se conectar com esse mundo superior de forma mais simples. É muito mais complexo para mim tentar colocar aqui imagens que possam trazer para você a alusão ou de forma lúdica aquilo que se passou nesse sonho. Então, quando você fecha os olhos e você se conecta, digamos assim, se abstém desses contatos exteriores e conecta aí a sua Neshama com o Eterno, com certeza você vai conseguir, digamos assim, trazer à sua memória, trazer à sua mente as imagens corretas. Então, para decifrar, ou pelo menos para explicar um pouco a respeito desses 7 céus, eu gostaria assim que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos de forma suave, claro, se você puder, senão você pode simplesmente assistir esse vídeo de forma habitual. Então eu vou tentar passar para você exatamente o que são esses 7 céus através de um sonho. Sonhei que eu estava em uma floresta maravilhosa, repleta de árvores das mais variadas espécies. O som de pássaros silvestres gerava um ambiente de paz e harmonia. Eu caminhava sem conseguir encontrar a saída. Um lindo pôr do sol já se apresentava diante das distantes montanhas. Repentinamente surgiu uma pequena clareira com uma cabana, um tipo de uma barraca como de acampamento, porém muito grande, bem ali no centro. Ela estava próxima a um riacho onde corriam lentamente águas límpidas e cristalinas. Eu podia ver ao fundo peixes dos mais notáveis tipos. Aproximei-me cuidadosamente da casa. Ao lado havia uma árvore majestosa com frutos suculentos, confesso que jamais vistos. Pela janela avistava uma pequena vela com uma luz intensa, porém suave, que iluminava o interior daquele lugar, irradiando a sua luminosidade para fora. Eu percebi alguém que se aproximava, e era um senhor idoso com uma barba branca e longa, segurando em sua mão direita um imponente cajado. Sua aparência era de verdade, sem dúvida, muito angelical. De seu delicado rosto surgiu um sorriso muito amistoso. Curvou levemente a cabeça e me disse:
Que a paz esteja com você, minha filha. Convidou-me a entrar, agradeci sua gentileza e aceitei. Tratava-se de um lugar muito simples, existia uma pequena mesa com cadeiras de forma um pouco rústica, de madeira, um fogão a lenha ao lado de uma chaminé aquecia aquele local, já que a temperatura externa caía muito rapidamente. Apesar da simplicidade daquele lugar, havia um aposento anexo com uma espécie de biblioteca, que era muito singular, de livros muito antigos e raros, pelo menos era o que parecia, com os caracteres em hebraico. Ofereciam-me uma deliciosa refeição, que não lembro exatamente o que era, acompanhado de palavras maravilhosas. As horas passavam como se fossem minutos. Um repositório de sabedoria saía da boca daquele homem. Tratava-se de um sábio, era assim que me parecia, um devoto, um temente ao Criador que habitava naquele lugar simples, abençoado. De fato parecia um paraíso, embora tivessem objetos simples e uma natureza tão exuberante, parecia que nada faltava naquele lugar. Eu perguntei: onde estou? Você está em um dos céus, foi a resposta dele. E continuei: há quanto tempo o senhor vive aqui? Ele respondeu: o tempo neste lugar não corre como no mundo terreno. Alguns minutos neste céu podem representar anos lá embaixo. Então eu disse: por que eu estou aqui? Afinal, este lugar aparenta ser um mundo terreno, parece um mundo normal, só que como uma floresta que você adentra e que é pouco habitada. Ele sorriu e disse: os caminhos do Eterno são perfeitos. Você está aqui porque fui incumbido de lhe revelar algo. Por favor, preste atenção em minhas palavras. E começou. No relato da criação do mundo, encontramos na Torá, em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Talmud Hagigah 12b expõe o seguinte: embora de acordo com a ordem relatada na criação dos céus, eles tenham sido criados antes do que a terra, a Guemará lembra que a Torá, em Bereshit, Gênesis 1, 2, descreve os detalhes da terra antes de descrever os da criação dos céus. É verdade, eu não tinha percebido. A terra era sem forma e vazia. Através de uma metáfora, a Guemará explica a razão por que a terra é considerada mais louvável do que os céus, já que inicialmente Deus citou as particularidades a respeito da terra. Como é sabido, não é natural uma maneira de a terra agir com prontidão e respostas rápidas. Ou seja, se você plantar hoje, a colheita se dará após um bom tempo. Porém, no entanto, no momento da criação, a terra se mostrou muito rápida com relação aos seus produtos. Se você prestar atenção, está exatamente assim. Produz a terra relva, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim foi, ou seja, de imediato. E diz também: produziu a terra erva que dá sementes de sua espécie e árvore que dá frutos, que contém sua semente segundo sua espécie. E viu Deus que era bom, conforme Bereshit, Gênesis 1, do verso 11 até o verso 12. Rashi, ou Rash, um dos comentaristas da Torá, diz que todos os atos no nível terreno são muito lentos, enquanto no mundo celestial eles ocorrem de maneira rápida. Em Gênesis 1, 6 está escrito: Yehi Hakiah, haja um firmamento no meio das águas. A palavra hebraica para Yehi, haja, possui o valor numérico, ou a gimátria, de 1 mais 5 mais 1, certo? Nós temos aí as letras Yud, Rei e Yud, ou seja, 1 mais 5 mais 1 igual a 7, usando uma forma de gimátria simples. Daí se deduz que foram criados exatamente 7 céus, ou seja, quando lá em Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 6, está escrito Yehi Hakiah, haja um firmamento no meio das águas, a palavra Yehi está demonstrando que esse firmamento, na verdade, são os 7 céus criados. Geralmente, os céus eles são muito importantes para o homem. Quando nós queremos alguma coisa, nós erguemos as nossas orações exatamente para os céus. Os céus tornou-se aí sinônimo de Deus, do Criador, daquele que está acima.
em expressões como o temor aos céus, o amor ao céu, está rodeado aí o Deus do céu por sua corte ou o reino do céu. Ou seja, existem muitas alusões, muitas falas a respeito do que é esse céu. De qualquer forma, de maneira simples, sempre que nós nos dirigimos àquilo que está superior aos céus, é porque acreditamos que de lá, deste lugar, nós teremos aquilo que desejamos. Ele continuou: saiba que o universo espiritual em que vivemos inclui os seus 7 céus e a terra abaixo deles. De acordo com a descrição do Talmud de cada céu e sua função, podemos conceber cada um dos 7 céus como os níveis de consciência divina e, por meio da meditação, podemos nos elevar para aperfeiçoar o entendimento de Deus ou do Criador, de nossa união com Ele. Eu estava fascinada com a bondade e a erudição daquele sábio. Ele disse: preste atenção naquilo que eu vou lhe revelar. Saiba que cada céu está em um nível mais elevado do que o outro. Sobre a terra, entretanto, ergue-se uma escada e a sua extremidade superior alcança o primeiro céu. E de escada em escada subimos de céu em céu até, em ordem crescente, alcançarmos os 7 céus, que são. Eu não vou descrever minuciosamente cada um dos céus, mas as suas peculiaridades mais importantes, porque o objetivo é que, ao ouvir a minha voz e entender quais são esses níveis de consciências divinos que nós chamamos de céu, a sua consciência também seja expandida em 7 vezes, para que você possa receber esses intelectos divinos e viva o propósito pelo qual você desceu aqui. O primeiro céu, Vilon, Shammai ou Yeriot, que em português se aproxima da palavra cortina ou tenda. Lá se encontra a arca do pacto celestial que ilumina o mundo ao amanhecer, como uma cortina que se abre e permite que a luz do dia comece a brilhar, e à noite ela se fecha, impedindo a luz do sol chegar à terra. Dessa maneira, esse céu ele renova a cada dia o trabalho da criação. Em Vilon, que é esse primeiro céu, podemos aperfeiçoar a nossa experiência de Deus na contínua recriação de tudo o que existe. O que quer dizer isso? Que quando você tem acesso, até através da meditação cabalística, a esse primeiro céu, tudo, absolutamente tudo é renovado na sua vida, porque aqui nesse céu habita a luz do Criador para renovação. Ele continuou: o segundo céu, que se chama Hakiá, firmamento em português, ou expansão, digamos assim. Em Hakiá, o sol, a lua, as estrelas e as constelações estão suspensos. Isso aqui é um código, não tem como abrir completamente. Nesse céu, nós encontramos a Academia de Estudos Celestiais, uma Yeshivá, digamos assim, aqui a partir das 3 horas da madrugada, exatamente esse céu que é ativado e, de certa forma, está disponível para o ser humano. Aquilo que muitas vezes você não entende do seu cotidiano, dentro dessa janela de tempo, esse céu é aberto, digamos assim, e você começa a entender coisas porque recebe sabedoria divina. Aqui, nesse lugar, nesse segundo céu, a nossa experiência com as letras do alfabeto hebraico pode ser usada como canal para a energia criativa de Deus ou do Criador. Então aqui, nesse segundo céu, quando você atinge essa consciência divina, é onde você consegue criar com as letras hebraicas. Ele continuou falando sobre o terceiro céu, que se chama Shechakim. O nome Shechakim deriva da raiz Lir Shechok, para moer, na verdade, quer dizer. Nesse céu, o maná é triturado no moinho de pedras, o qual é preparado para os tzadikim, os justos. E aqui eu não tenho como falar para você o que seria moer, o maná, e muito menos falar sobre os tzadikim, os justos, mas com a continuação, como eu disse, essa ferramenta é para expandir consciência. Essa consciência desse terceiro céu, ele nos dá a experiência de o Eterno nos chamar pelo nome, ou seja, ele nos dá uma missão a ser cumprida na terra e todo o seu sustento para ela. Por isso que é desse lugar que se moe, que se tritura, que se processa o chamado maná, que é justamente o sustento para aquilo que nós viemos fazer aqui nessa dimensão. Nesse momento, o bondoso Senhor fez uma pausa, pegou um recipiente parecendo uma moringa de barro e ofereceu-me um pouco de água e me disse: por favor, beba esta água que é do riacho ao lado que você viu, cuja fonte é do manancial da sabedoria. Sem hesitar, eu bebi lentamente aquela água. Eu nunca havia bebido algo tão especial. A cada gole eu sentia como se a minha força mental e a minha força física fosse revigorada. Após esse momento, o sábio ele continuou a me relatar a respeito dos demais céus. O quarto céu se chama Zebul,
que em português se parece com templo ou casa. Neste céu encontra-se o altar do templo sagrado de Jerusalém, de Jerusalém celestial, sobre o qual o grande príncipe angelical, o anjo chamado Micael, oferece suas oferendas de sacrifícios. A Jerusalém celestial é construída como a Jerusalém terrestre, mas ao invés de se elevar ou se colocar pedra sobre pedra, essa nova Jerusalém está sendo levantada por meio das ações de bondade, de justiça, de verdade entre os homens aqui na terra. A nossa experiência de Jerusalém e do templo nesse céu está pronta para materializar-se no reino físico, ou seja, tudo que nós fazemos, estamos erguendo essa nova casa, essa nova morada chamada Jerusalém, e esse lugar está sendo construído com as nossas ações. É sempre a partir do nosso livre-arbítrio aqui nessa dimensão. E para que se constrói um templo? Para que se constrói uma casa? Para se habitar nela. Então, através dos nossos atos, nós construímos, sim, uma nova Jerusalém, não feita de pedras, mas sim construída pelas nossas ações. Ele continuou dizendo: o quinto céu se chama Maon, habitação ou morada. É uma habitação para multidões de anjos, de malachim, que entoam canções de louvor a Deus, com música e instrumentos durante a noite, porém permanecem em silêncio durante o dia, em consideração aos cânticos do povo de Israel. Em Maon, no quinto céu, a experiência com as forças divinas que atuam na natureza nos torna capazes de tentar emular, ou seja, de reproduzir o estilo ou a maneira com que Deus atua em nossas vidas, ou seja, nós nos tornamos parecidos de verdade com o Criador em nossas ações. Neste momento, o sábio Senhor, ele fitou, olhou para cima e disse: ai das criaturas que olham e não sabem o que estão olhando, e ai das pessoas que estão em pé e não sabem sobre o que pisam. Depois olhou fixamente para mim por um instante, eu fiquei um pouco paralisada, por fim eu percebi uma luz de compaixão em seus olhos. E após alguns segundos, ele voltou a me explicar a respeito dos demais céus. O sexto céu se chama Shemai HaShemai, que quer dizer habitação ou fundação. Se encontra abaixo do trono de esplendor do Eterno, e aqui se fazem os juízos sobre a terra. É um céu bastante elevado, uma consciência bastante elevada. Alguns juízos são para, digamos assim, relevar, perdoar, vamos usar essa palavra. Outros são, de certa forma, para trazer a resposta de forma negativa aos atos negativos, que são as transgressões feitas aqui na terra. Nesse céu, eles estão os celeiros de granizo e os depósitos de neve, bem como o orvalho nocivo, além das fortes chuvas, tormentas, câmaras em que são traçados os tufões. Todos esses são utilizados para retaliação contra aqueles que praticam ou destroem a obra da criação em seus diversos níveis. É nesse sexto céu também que as preces são ouvidas e são aceitas. Isso quer dizer também que há juízo, ou seja, a resposta sobre aquilo que a alma anseia aqui nessa dimensão. Por fim, ele falou a respeito do sétimo céu, que se chama Aravot, ou salgueiros, de forma mais simples, janelas. Esse é o céu mais elevado de todos, encontra-se nele os tesouros da vida, da paz, da bênção, além do bem, da justiça, da caridade. Nesse sétimo céu habitam as almas de todos os justos e as almas dos que estão destinados a nascer além do sopro da vida. Na verdade, esse além do sopro da vida é uma experiência em que aqueles que retornarão não dependerão do fôlego para estarem vivos, digamos assim, de forma simples, se é que você me entende. As pessoas chamam esse processo de ressurreição dos mortos. Nesse céu, a alma ela transporta nossas lembranças e o registro das nossas ações perante Deus. Ou seja, nessa dimensão, tudo que você faz, você leva como bagagem. Ou seja, você não leva coisas materiais, mas você leva as suas experiências. Ou seja, as suas experiências elas são motivadas ou realizadas pelas suas ações. Então, eu diria, nós estamos no mundo da ação, no mundo de Asiá, justamente porque tudo que fazemos é tudo que levamos aqui em consciência nessa dimensão. E é nesse lugar que nós, digamos assim, damos conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa dimensão. E também aqui nesse sétimo céu que nós atingimos, digamos, aquele estado derradeiro, de Bitu, que quer dizer que nós nos tornamos um com o Eterno, nós nos tornamos carruagem, assim como os anjos, de transportar a luz do Criador, ou seja, somos um com Ele. Então o sábio, ele continua dizendo: eu agora espero que você entenda por que a terra é mais louvada do que os céus.
Nela, cada mínima ação reflete nos mundos espirituais. Então eu perguntei, o que nós podemos fazer para estarmos sempre conectados com esses céus, e principalmente com esse mais elevado? Ele explicou. Saiba que a palavra mitzvah, que quer dizer ordenança, mandamento, o preceito, está associada à expressão tzvatá, que significa ligar-se, unir-se. Aquele que pratica uma mitzvah, que pratica uma ação com kavanah específica, está unindo-se à essência do Todo-Poderoso, está se tornando um com Ele. E isso é a maior conexão, é a maior ligação. O mundo inteiro é a vestimenta dos níveis mais baixos da santidade, pois o profeta Isaías, no capítulo 66, verso 1, diz: os céus são o meu trono e a terra é a base para os meus pés. Aqui ele está dizendo exatamente isso, que é na terra que você consegue se conectar com todos os céus. Todos os céus, cada um deles tem um nível de consciência, mas nesse sétimo céu, um nível mais elevado, em que você consegue se conectar com o Eterno através das suas ações na terra. Ou seja, uma boa ação. Sempre que você faz uma conexão, seja ela uma mitzvah, uma conexão nas aberturas cósmicas, é que eu estou colocando nas minhas palavras para que você possa entender melhor. Ou seja, qualquer preceito que você cumpre com esse objetivo, seja de equilibrar a balança da justiça, digamos, nesse mundo através de uma tzedakah, através de uma conexão, através de uma tefilá. Toda boa ação, por mais simples que ele pareça ser, irradia de céu em céu até chegar ao trono da glória do Altíssimo. Isso quer dizer até chegar no sétimo céu, no nível mais elevado de união com o Eterno. Após relatar todo o exposto, esse velho sábio aproximou-se carinhosamente com um olhar de benevolência e disse: eu sei que infelizmente você não tem mais a sua querida mãe, de abençoada memória, a recitação da oração do Kadish no aniversário de falecimento, as boas ações e o estudo da Torá que você faz por ela, elevam de nível em nível cada vez mais a sua alma ao paraíso, que ela possa estar em paz no mais alto céu, protegida pelas asas do Altíssimo. E ele disse: volte, minha filha, seus pensamentos ao mundo terreno e cumpra com alegria e amor os mandamentos do Altíssimo para que seja bom para você e para aqueles que você compartilha. Seja forte, seja corajosa, pois o Eterno, teu Deus, está com todo o povo de Israel, está com toda a alma elevada ao nível de Hormá, que tem a sua consciência aberta, expandida como recipiente para a luz. Ele não vos deixará e não vos abandonará. Depois de tudo que havia terminado de me narrar, eu percebi que o dia começava a raiar. Após um longo abraço fraternal, o querido velhinho beijou-me na testa e em seguida eu acordei com as minhas energias renovadas e percebi que era muito mais que um simples sonho. Hoje eu quis compartilhar com vocês essa experiência para que você possa expandir a sua consciência em relação a esses 7 níveis de consciência, esses 7 níveis de céus que na verdade existem e são muito mais complexos, sim. Mas a mensagem de tudo isso que eu posso deixar para você como ferramenta para o seu dia a dia é: aproveite a oportunidade que o Criador ofereceu para estar nesse mundo. Utilize cada instante de sua vida terrena com propósitos elevados através de pensamento, fala e ação, unicamente voltados para a vontade do Todo-Poderoso, do Eterno, seja alinhado com os propósitos dessa criação, trazendo assim a luz dos céus para a terra e dessa maneira conseguir refletir essa mesma luz de forma muitíssimo multiplicada aos céus. Não me esqueça, uma boa ação, por mais simples que ele pareça ser, irradia de céu em céu até chegar ao trono de glória do Altíssimo.